Olha o peixe, olha a pititinga, caríssimos amigos, ouvintes, telespectadores da nossa TV e rádio web, olha a pititinga. Estamos mais uma vez aqui para trazer informação para vocês. Estou aqui direto da comunidade da Ladeira da Cadeia, na sede, ou seja, no espaço aqui da Cialc, né, a cooperativa industrial agrícola aqui da cidade de Cachoeira, né, que faz um trabalho importante. Mas a gente vai conversar sobre psicologia. Lembrando que essa sexta-feira, dia 27, é dia do psicólogo, vamos ter algumas ações e a pititinga, que tem os quadros, a gente vai conversar com a nossa querida Liv, que é psicóloga, vai bater um papinho com a gente. Mas antes disso, Liv, um bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para Ivanildo. Você, Ivanildo, está aqui, para toda a cidade que está aqui escutando a gente. Mais uma vez, um prazer grande estar por aqui. Como é que foi ser psicóloga, né? Era uma vontade? Como é que foi surgir essa vontade de você fazer esse trabalho profissional? É muito ótima essa sua pergunta, né? Porque eu sei que a minha profissão é uma profissão que é muito envolvida em muitos preconceitos, né? Então, muitas pessoas falam, ó, psicóloga, psicólogo são doidos, eles vão lá, né, assim, é um pessoal complicado. Então, é uma pergunta bem oportuna, né. Então, quando eu pensei em ser psicóloga, eu era muito jovem, eu devia ter, assim, uns 12, 13 anos de idade, porque, eu sou afilhada de Isa Lobo, né, acho que muita gente sabe que ela é médica infectologista aqui na cidade, então eu queria ser que nem ela, né, então a minha primeira escolha foi ser médica, minha família super apoiava. E aí quando eu fui crescendo e amadurecendo, eu comecei a gostar de ler, eu tinha, assim, essa idade, 10, 11, 12 anos, e a literatura faz isso com a gente, né, apresenta um mundo, a gente entra na mente das pessoas a partir da literatura, né, dos personagens. E eu gostava muito de ler, e aí eu fui achando aquilo interessante. Eu era uma adolescente, eu estava me perguntando sobre o mundo e eu comecei a achar que era muito intrigante ser um ser humano. E eu queria saber mais sobre aquilo, eu queria entender por que que as pessoas sofrem. E essa pergunta partia de mim mesmo, porque eu era uma adolescente, me perguntando sobre o mundo e sofrendo muito, porque a gente, quando é adolescente, a gente não tem repertório para entender a vida, né? Ainda a gente está se construindo, a gente está em desenvolvimento. Então eu sofria muito com o meu adolescer, o meu entender, né? Estar ali compreendendo um mundo tão complexo que a gente vive. E aí eu me perguntava de onde é que vem isso, né? Como é que eu posso entender e me ajudar e a partir daí ajudar outras pessoas e isso aí foi crescendo essa vontade de ser psicóloga por conta disso, esse interesse no humano. Como é que é ser um ser humano? Por que que a gente sofre? Por que que a gente escolhe o que a gente escolhe, né, na vida? Então essas perguntas sobre a vida é que me inquietavam, né? E aí a partir daí eu fiz essa escolha de ser psicóloga e realmente, assim, é uma vocação, é algo que eu gosto demais. Eu sempre gostei muito de escutar as pessoas, né, isso é a nossa principal ferramenta, né, de trabalho, é a escuta, que é algo que é tão, subvalorizado socialmente, né, a gente respeita muito, a gente muito mais o falar, né, as pessoas querem falar, mas o ouvir é algo que realmente traz o diálogo, né. Alguém precisa escutar e o outro falar, e essa troca faz o diálogo acontecer, né. Então é isso, aí foi esse encontro, e eu amo realmente essa profissão, sabe, eu amo demais ser psicóloga. Com certeza. Falando em relação a isso, a gente coloca, né, a sua família, né? Você tem, como disse, médico, tem advogados, né? Tem o nosso querido Cacai, que é engenheiro agrônomo também, que faz um trabalho também social muito importante aqui. Como é que foi o apoio? A família apoiou, né? Como é que olhou com você assumir essa profissão? Muita gente olha também na questão financeira. Ô, psicólogo não dá Exatamente. recurso, não dá dinheiro, é uma profissão que trata, ainda está começando, ou seja, muita gente trata como se fosse só para específico para pessoas que tivessem problemas mentais, não olha com Sim, a questão de remuneração. A gente percebe que sim. você fala com você foi por uma opção sua, mas explica pra gente como é que foi a família nesse sentido aí? Ai, é bem legal essa pergunta também, porque eu posso falar um pouco mais sobre o preconceito, né, porque foi uma escolha muito difícil, não foi uma escolha apoiada na minha família, justamente por conta disso, né. Como é que você vai, se organizar financeiramente? É uma profissão que as pessoas, ficam com essa dúvida sobre você, né, sobre se como é que você está psicologicamente, porque acho uma coisa importante falar sobre isso. Gente, todo mundo sofre. Isso faz parte da condição humana e eu acho que
a gente está cada vez mais adoecido na sociedade que a gente vive, porque o sofrimento humano, o sofrimento psíquico, ele tem sido tratado como uma questão apenas de remédio, entende? Tipo, você toma um remédio, você cala esse sintoma. Mas quando, na verdade, o sofrimento é uma porta para o autoconhecimento, ele fala sobre um problema, sobre algo que precisa ser olhado, escutado e ser um caminho de transformação pessoal para a gente. Então, o sofrimento, ele é algo que é importante. E a forma como a gente lida com ele é calando ele e trazendo esse preconceito de que a gente tem que estar feliz o tempo todo, a gente tem que ser muito bem-sucedido e toda essa imagem que o capitalismo produz, né? E faz a gente tentar dar conta e que produz tanto sofrimento, né? E que não percebe as individualidades e o lugar do sofrimento na vida humana como algo que tem um significado e que aponta para uma transformação pessoal, entende? Então, com certeza eu busquei a psicologia para cuidar do meu sofrimento, entende? E eu sei que e isso, com certeza, muitos colegas fazem isso, e isso é crucial, isso é importante, né? Eu só posso ser psicóloga porque eu sou consciente da minha humanidade, eu sou consciente das minhas questões emocionais e eu me coloquei no lugar de cuidar disso e por conta disso eu sou capaz de cuidar das outras pessoas, entende? Uma pessoa que acha que é perfeita e que, sabe, e não tem questões nenhuma, ela vai ter muita dificuldade de ajudar uma outra pessoa, porque ela vai vir com muito julgamento, ela vai se colocar acima de uma condição humana, entende? E a verdade é que a gente sofre. E a questão é que quando a gente olha para esse sofrimento com um olhar de cuidado né, de perceber o que está acontecendo em um lugar de transformação, é que a gente pode realmente se cuidar e cuidar de uma outra pessoa. Então, mas isso não é percebido dessa forma. De uma forma geral, existe o preconceito, né? Essa coisa de que o psicólogo ou a psicóloga são pessoas que podem ter alguma questão psicológica e tem a questão financeira. Então, eu tive que realmente me colocar. Eu era muito jovem, eu tinha 20 anos, 18, porque até então eu ia ser médica, mas aí eu senti que não era esse o caminho, que eu queria me debruçar sobre as questões humanas, as questões emocionais, inconscientes, as questões do comportamento, as perguntas existenciais, as questões da vida, né? E aí foi difícil, né? A família tem um temperamento forte. Então, mas aí eu encarei mesmo e eu fiz a minha escolha. Eu bati o pé foi a maior vitória da minha vida quando eu consegui ingressar na Universidade Federal da Bahia. Foi a minha grande conquista, porque foi algo muito buscado, assim, né? Eu me esforcei bastante para conseguir ingressar nessa universidade que eu queria, né? E que me deu o passaporte de fazer as minhas escolhas, né? Como universidade pública e bem conceituada que é, né? Então não foi fácil, eu tive que enfrentar esse preconceito que estava dentro da minha família e eu percebo que depois dessa luta, da minha formação e tudo mais, eu percebo que eles já olham de um outro lugar, que é possível sim ser psicóloga e conseguir dar conta da sua vida materialmente e ser uma pessoa que está em busca, né, assim, que busca o autoconhecimento, que pode compartilhar e ajudar as pessoas nesse processo também, entendeu? Agora, Liv, explica pra gente com essas inquietudes que você tinha, né, e tem ainda em relação à sua construção, o seu crescimento, até mesmo profissional. Eu queria que você passasse pra gente assim, eh, você conseguiu ter uma resposta, conseguiu ter dentro dessa sua desse seu percurso dentro da psicologia, as respostas que você estava fazendo a você mesmo. Financeiramente, você já colocou aí que, né, não deu a entender como é que está a questão financeira, mas falando em relação à sua pessoa, você está conseguindo ter essas respostas? Eu com certeza, assim, porque as respostas do humano não são respostas fechadas, né? Não é como a ciência exata que 1 mais 1 é 2, né? Então, quando a gente lida com ciências humanas, a gente se abre muito para as diferentes perspectivas que uma situação ou que uma pessoa traz, né? Falando de uma pessoa, né? Então, o curso de psicologia me deu muito esse olhar sobre a multiplicidade de quem somos nós, né? E uma abertura muito respeitosa para qualquer tipo de ser humano, entende? Porque a gente vai estudando mesmo essa diversidade.
o quanto historicamente somos marcados também, como cada contexto influencia no comportamento das pessoas, né? Então, desde um momento histórico, como questões socioculturais de uma determinada época, como questões de dinâmica familiar. Então, eu encontrei na psicologia essa amplitude, né? E esse cultivo desse respeito à condição humana, né? A complexidade da condição humana. Então, essa abertura para a complexidade, sem esse olhar binário, né? Ou uma coisa é essa ou aquela. Isso, o curso de psicologia é incrível, sabe? Ele traz mesmo isso pra gente, né? Então, eu devo muito isso ao curso. Ele realmente, eu me transformei ao longo do curso. A partir de tudo que eu aprendi, eu pude aprender sobre mim e aprender mais sobre as outras pessoas que eu fui encontrando no caminho. Então, é realmente um curso para quem gosta, para quem se afina. É um grande instrumento pessoal e de uso, né? A gente aprende a trabalhar com as pessoas. A gente tem diferentes abordagens lá dentro, a gente vai se identificar com alguma e a gente vai aprender ferramentas de trabalho para ajudar as pessoas nos seus processos de autoconhecimento, né? Então, valeu super a pena mesmo, assim. E materialmente falando, eu me sinto muito feliz com a minha escolha também, porque foi algo que eu fui aprendendo a confiar, né, nesse trabalho. E a partir dessa confiança, a gente vai conseguindo o nosso espaço sim, sabe? Então, eu comecei, como vocês sabem, né, a minha família, eles sempre tiveram um envolvimento social muito grande e eu fui muito impactada, influenciada por isso, né? Tanto que hoje eu faço parte do quadro da cooperativa. Eu trabalho aqui também, né? A minha clínica fica aqui numa das salas, né, que eu aluguei para estar nesse espaço. Eu moro aqui perto, eu voltei para Cachoeira, eu voltei para as minhas origens, minhas raízes. E o que acontece? Então, quando eu comecei o curso de psicologia, eu buscava a área social. Então, eu atuei muito com saúde pública, eu atuei muito com as políticas com as políticas sociais, né? Então, eu trabalhei no CRAS, eu comecei o meu trabalho como psicóloga aqui em Cachoeira, na minha cidade, né? Como psicóloga no CRAS, como psicóloga do NASP, acabei sendo coordenadora do NASF também por um período, né? Andrea Rocha era secretária de saúde nessa época, então ela me deu essa confiança, né, de coordenar e eu conheci toda a atenção básica daqui. Então, um grande abraço para meus colegas que compartilharam essa fase comigo aqui em Cachoeira. Então, eu vivia, eu realmente sempre fui muito ligada às questões sociais, né? Porque eu sei do impacto disso para o desenvolvimento humano, né? E aí, só que aí quando veio a maternidade, eu percebi que eu tinha que dar um novo passo na minha profissão, porque eu ainda não tinha vivido a clínica, né? A clínica, eu tinha vivido a clínica social e agora com a maternidade eu tive que fazer também essa experiência da clínica particular também, né? Receber, fazer a minha clínica, um trabalho autoral. Então foi um passo de muito autoconfiança, né? E novo, e que, nossa, me deu um outro olhar ainda sobre a profissão, né? De como é possível que a gente também tenha autonomia sobre o nosso trabalho, que a gente crie o nosso trabalho, que a gente se reinvente, né? E como tudo aquilo que a gente acredita, que a gente faz com amor, que a gente confia, isso é próspero, entende? Então, eu sempre falo para as pessoas, se você identifica uma coisa que você gosta de fazer, vai fundo mesmo nisso e confia que a abundância vem daí, entendeu? O dinheiro vem. Então você tem que amar e fazer com o coração que o dinheiro chega. Com certeza, eu estou vivendo esse momento, né? Abdiquei de uma coisa para estar em uma profissão que eu gosto muito, que é a comunicação, e estou vivendo isso e posso dizer a vocês que eu estou muito feliz mesmo. Aí falando em relação a desafios que hoje vocês enfrentam, como a psicologia, o preconceito inicialmente, só trabalha com pessoas que têm problemas, é coisa de doido. Segundo, né? A gente entende psicólogo como a gente olha na literatura, nos filmes, né? Cuidando das pessoas mais próximas. Aí tem a pandemia, você se afasta, vocês não tem mais esse contato, agora através das vídeos e tal, né? Como é que tá esses desafios, né? Essas mudanças, esses obstáculos que estão sendo colocados na sua profissão? Pois é, por isso que a gente está aprendendo sempre na vida, né?
Porque primeiro, como eu falei para vocês, eu tinha toda uma identificação com a que eu tenho até hoje, né, tanto que eu trabalho aqui, mas era essa identificação principal com a clínica social. Agora eu estou fazendo a minha clínica e que foi algo novo e que me mostrou que é possível sim, entendeu? Que a gente pode confiar no nosso conhecimento, no nosso potencial. E aí agora com a pandemia, quando chegou a pandemia, eu pensei, nossa, eu nunca trabalhei com atendimento online. Como é que vai ser isso? Eu fiquei bastante insegura, né? Como é que seria fazer esse encontro terapêutico sem a presença, né? Sem a troca ali em tempo, né? No mesmo espaço físico. E aí, quando veio a pandemia, a gente precisou realmente se adaptar. Hoje em dia, eu só tenho feito atendimentos online, todos os meus atendimentos são online mesmo, né? Na verdade, o que aconteceu? O atendimento online acabou que a gente acabou rompendo com essas fronteiras geográficas, né? Então, para a psicologia, eu acho que foi até um privilégio para a nossa profissão, porque ela tem essa possibilidade da gente realmente fazer os atendimentos online e as pessoas podem estar situadas em qualquer lugar do mundo, né? Então, a tecnologia trouxe essa possibilidade. Tem profissões que ficaram inviabilizadas com a pandemia, né? Não foi o que aconteceu com a gente. Então, tem questões individuais também. Por exemplo, eu tenho colegas que não se adaptaram muito bem com esse modelo. Mas eu, por exemplo, me adaptei bem, bem mesmo, assim. Eu me adaptei muito bem. Então, eu tenho um filho pequeno, né? Ele tem 2 anos e 9 meses, o Caetano. Então, para minha vida de mãe profissional, ficou bastante tranquilo, né? Fazer esse atendimento assim. Então, eu me adaptei pessoalmente, ou seja, tem pessoas que vão ter mais dificuldades e tem outras pessoas como eu que, na verdade, encontraram a facilidade, além dessa questão profissional de que não necessariamente, né, o atendimento online expandiu muito assim o acesso à psicologia para muitas pessoas. A partir da pandemia, você vê como as situações da vida, elas não são uma porta se fecha e outras abrem, né? A gente sempre tem movimentos positivos de escolha e de descobertas de como se virar com uma coisa difícil, né? Então a pandemia trouxe isso. Muitas pessoas começaram a procurar atendimento psicológico a partir da pandemia, né? Com a solidão, com o desafio que veio, né? Com o isolamento social, elas começaram a perceber melhor, né? O que acontecia com elas. Então tá aí, amigos ouvintes da nossa TV e Rádio Web Arapititinga, nossa querida Liv, fazendo homenagem a essa data, esse dia especial do psicólogo. Eu gostaria, Liv, que você deixasse uma mensagem final, um recado para os ouvintes, aquelas pessoas que sonham igual a você, estão sonhando igual a Sim. você, né, para aqueles que queiram, né, seguir essa profissão. Olha só, pessoal, eu acho que essa data do dia do psicólogo e da psicóloga, porque somos muito mais psicólogas que psicólogos, inclusive, entendeu? É uma profissão que o feminino, né, as mulheres sempre buscaram muito, porque quando eu estava falando com o Ivonildo, culturalmente a gente, é, a gente é muito cuidada para o cuidado, né? Para a escuta, para a atenção ao outro, para as relações, né? Então as mulheres trazem essa bagagem, né? Das suas histórias de vida e a psicologia a maior parte são de mulheres, né? Psicólogas. E eu acho que essa data é uma data muito legal para a gente pensar sobre a questão do preconceito que ronda a psicologia, o preconceito que ronda a questão do sofrimento mental, né? Eu acho que a gente tem que ficar muito atento a esses discursos sociais que falam, que ditam pra gente que a gente precisa estar bem, demonstrar que está bem o tempo inteiro, que é possível ser feliz o tempo inteiro, que sofrer é besteira, é coisa de gente fraca. Sofrimento psíquico, sofrimento faz parte da condição humana e ele tá na vida para trazer algo pra gente, para trazer alguma transformação importante, para desenvolver a nossa personalidade, né? Então é importante, eu quero utilizar esse espaço para poder falar sobre isso, né? Trazer uma nova reflexão sobre o que é ser feliz, o que é ser equilibrado emocionalmente, como é que tá a questão do autoconhecimento, né? Como é que você percebe a questão do sofrimento humano, né? Porque
muita gente pode estar sofrendo e com muita vergonha, né, de estar nesse sofrimento, porque tem medo de ser julgado, né? Porque tem essa compreensão de que se você está sofrendo, você tem algum problema. Mas na verdade o que eu quero dizer é que você é um ser humano e que você está sofrendo, você tem que buscar o que é que está acontecendo com você. O sofrimento é uma pergunta, entende? Então, eu quero usar essa data para trazer essa reflexão, né, sobre esses preconceitos e esse acolhimento à nossa condição humana, né? E esse lugar do sofrimento como um grande guia de transformação para as nossas vidas. Não como algo que a gente tem que simplesmente tomar um remédio e não ver, tentar fugir, né? E simplesmente olhar as questões dos outros e não olhar para a gente, né? O que é que está acontecendo com a gente, né? E dizer de que para as pessoas que sonham com a psicologia, que sentem isso no coração, assim, como algo né, que tem a ver com o que elas gostam de fazer, que podem confiar, sabe? Confiar porque é isso que traz a abundância, é isso que traz satisfação, né? E encontro com o nosso sentido, né? Então, eu sou muito feliz, eu amo ser psicóloga, assim, eu realmente me encontrei dentro dessa profissão. Tá aí, amigos ouvintes da TV e Rádio Web da Pititinga. Lívia, eu gostaria que você só deixasse uma informação, né, com as pessoas só para lhe encontrar, né, queiram entrar em contato com você. Fique à Sim. vontade. Ivanildo, eu tenho um Instagram, que é o pice.livelobo, que as pessoas podem conhecer um pouco sobre a forma como eu me expresso, né, como eu percebo. Eu gosto muito de falar, eu trabalho principalmente com o público feminino, é uma temática que é muito especial para mim, né? Eu sei, eu tenho bastante consciência de como a sociedade patriarcal que a gente vive, né? O quanto ela adoece nós mulheres, e os homens também, viu? Mas é por uma questão de afinidade pessoal, assim, de tema de vida, sabe? De algo que mexe comigo pessoalmente, mas mas os homens estão inclusos e precisam estar inclusos nesse processo de autoconhecimento, sabe? E os temas que eu trato com mais assim, com mais afinco são as questões da depressão e da ansiedade, que são realmente sofrimentos que estão aí no dia a dia do mundo, né? Assim, a gente tem adoecido, é um sintoma social também muito grande, né? Então, são os temas que eu mais trato ali no meu Instagram. E as pessoas podem entrar em contato pelo meu WhatsApp também, né? Que é o 75991463774. E aí a gente faz uma primeira conversa e vê, né, a possibilidade mesmo desse encontro terapêutico acontecer. E é um prazer, né, para mim poder, né, receber as pessoas e começar um trabalho. Com certeza, falando em trabalho, em breve ela vai estar com a gente, sempre trazendo algum tema importante para as mulheres, né, na nossa programação. A gente já agradece, né, com certeza, e parabeniza pelo dia também. Agradecendo aí a nossa querida Livy Lobo e a todos os amigos ouvintes da Pititinga, falando com oferecimento de Climod, Clínica Médica com várias especialidade. Ivanildo Paulo para o programa, olha, Pititinga. Obrigado. Obrigada, muito Eu ia tirar uma foto obrigada, viu? sua aí, Ai, com sentadinha. certeza.